Aí, Tiaguinho, vou gravar esse vídeo aqui pra você, ver como é que funciona. Você que ainda não fez curso ainda. Uma maneira de eu gravar um pouco aqui, eu memorizar o que eu tô aprendendo a fazer. Então é o seguinte, eu baixei um arquivo em CS, na verdade eu baixei em Excel, né? Eu entrei lá no site do canal eletrônico do investidor, no site da B3, para eu baixar as negociações que eu fiz de mercado futuro, de mini índice em dólar, dólar cheio. E abaixei da Bovespa também, mas eu a princípio fiz só o do BMF e futuramente eu vou colocar tudo junto, enfim, vou separar isso tudo. Estou fazendo para poder fazer no Excel, obviamente, mas como estou estudando, eu resolvi fazer por aqui para treinar também o que eu aprendi, né? Então, na verdade eu estou querendo organizar o layout para chegar à conclusão dos resultados mensais que eu vou ter que colocar no imposto de renda. Então a gente começa aqui importando as bibliotecas, a NumPy e o Pandas, Shift Enter, ele já importou. Aqui a instrução para você trazer o dataset, né, o arquivo. Basicamente aqui eu estou dando o caminho. Esse PD é provavelmente aqui, até interessante, deixa eu ver aqui uma coisa. Pandas, deixa eu ver aqui. Depois eu vou usar uma função que tem. Enfim, essa aqui essa, esse read CSV existem vários, read table, eu acho, se eu não me engano, existe o read PDF aqui, mas eu vou me certificar direito. Enfim, você, é uma função que você declara os parâmetros, um dos parâmetros, obviamente, é o caminho, né, no seu computador, na rede. Existem APIs que fazem consulta em banco de dados direto na internet. Enfim, aqui eu estou dizendo que meu cabeçalho é a primeira linha 0, e o separador, apesar de ser um arquivo CSV, o meu Excel estava exportando com ponto e vírgula. Tem que mexer nisso aí, tem umas opções lá para mexer que eu acabei, enfim, esquecendo. Beleza, aí aqui essa instrução eu peguei o costume de colocar para ele fazer um replace se tiver espaço nos cabeçalhos, né? Na, na- porque, enfim, para você fazer referência é melhor, é mais fácil, ele não consegue. É que é mais fácil, pelo que eu aprendi, é boa prática, dá problema se você for fazer referência depois com espaço, enfim. Então eu tiro para não dar problema. Isso aqui eu coloco essa última instrução para ele printar aqui para mim e eu já ver as colunas direitinho. Então eu vou dar um Shift Enter, ele importou. Ó, ele traz aqui, ó, index, é o índice quais são os índices da minha tabela, né? Do tipo object no caso que é uma string, né? É porque é texto. Aí o head é uma instrução para eu ver as primeiras 5 linhas do meu dataset. Aí veio assim, ó. Aí eu dou um detalhes para eu saber qual é a tipagem dos dados. Pode ver que aqui, ó, cotação é número, né? E tá com string, isso é por causa da vírgula. Porque aqui ele lê como padrão americano, né? Então, padrão americano você tem que ponto em vez de vírgula. Quantidade de contrato ele já leu como um número inteiro, beleza. Aí eu vim aqui, eu vou fazer o replace do ponto primeiro, e depois eu vou fazer o replace da vírgula pelo ponto. E vou converter a coluna cotação, tá vendo? Eu tô dando um type aqui, ó. Esse aqui é uma função que converte para float. Que eu vou fazer cálculo em cima desse preço, né, junto com a quantidade de contratos. Aí eu vou dar um detalhes aqui de novo para você ver, convertir para float.
E o que acontece? Eu estava fazendo antes de eu gravar esse vídeo, estava dando um erro por conta desse nome aqui, data. Como em inglês data é dados, né? Eu acho que estava dando conflito com alguma função que eu estava tentando rodar no loop, que eu estava fazendo aqui embaixo. Aí eu achei melhor mudar. Então você tem que usar essa função aqui, rename. Se você for renomear a coluna, você tem que usar entre chaves, porque ele funciona como se fosse um dicionário, que é chave valor. Então eu estou dizendo que a chave da minha coluna data vai receber o valor date time. Enfim. E esse in place true é porque, como padrão, esse rename ele vem como in place false, ou seja, ele não altera a princípio o dataset original. Então eu tenho que colocar esse in place true para ele enfim, para ele de fato alterar o dataset. Aí vou dar um head aqui, ó, pode ver que onde estava a data passou a ficar date time, beleza. E aí eu fiz um loop, um for aqui, utilizando essa função iterRows. Acho que é de iteration, rows, né? Rows em inglês é linha, então vou fazer uma interação nesse database aqui. Esse dataset que chama, né? Enfim, os caras têm umas expressões. Então como é que funciona? É de praxe você declarar listas vazias, né? Lembrando que no Python você tem que a lista, os valores são contidos dentro de colchetes, então quando você coloca colchete vazio, obviamente você está declarando que são listas vazias. Aí esse I e L aqui são porque todo data frame ele possui índice e linha, né? Você poderia colocar qualquer variável aqui. Eu que tenho o costume de colocar I ou IL, eu boto o N de vez em quando também. Enfim, é um loopzinho, ele vai descendo linha a linha por conta dessa função aqui, desse método aqui. Aí ele descendo linha a linha, eu declarei que essa variável vai pegar linha a linha essa coluna aqui, né, datetime, vai vir lendo linha a linha aqui, e vai atribuindo, cada vez que ele passar na linha, ele vai atribuir essa variável esse valor aqui, beleza? E aí o que acontece? Eu quero que ele pegue desse valor, eu vou pegar as duas primeiras strings e vou colocar numa lista e vou chamar de dia. Vou fazer uma lista para dia, uma lista para mês, uma lista para ano. Isso porque eu quero depois fazer agrupamento de mês e ano, enfim. Né? A minha ideia é manter esse database aqui e, enfim, eu vou poder fazer agrupamentos. Aí eu fui fazendo isso, eu usei esse método append, o que ele vai fazendo? Ele vai alimentando a lista, vai colocando na última posição, e sempre vai, cada vez que ele passa, ele vai alimentando a lista. Aí vamos dar um Shift Enter, alimentou. Aí eu vou pegar essa lista, tá vendo? E vou criar, e vou adicionar essa lista, eu vou chamar a lista de Day, Month e Year, no data frame original. Foi o primeiro que eu baixei lá em cima. Tá vendo? O que acontece? Você vai fazendo referência, né? Data frame, aí você menciona uma coluna, que como não existe, ele já subentende que você vai incluir aqui no final, e eu vou atribuir a essas colunas as listas que eu alimentei. Então, vou dar um Shift Enter. Aqui não tem mistério nenhum, vou dar um Head para te mostrar. Ó, Day, Month, Year. Aí aqui é bem mais complicado, porque aqui o que acontece? Eu falei, eu vou começar a calcular volume negociado para quando eu agrupar, fizer uma soma, vou fazendo agrupamento por data, dia, mês, eu consiga ver o resultado que eu tive no mês, que é o que eu vou declarar no imposto de renda. Né? Então eu declarei algumas variáveis aqui para o cálculo, né? Nem usei todas, fui fazendo. Primeiro eu declarei uma lista vazia,
que é no caso a posição, né, o comprado e vendido, a cada linha que eu for lendo aqui, de acordo com as variáveis que eu declarei, eu vou fazer alguns cálculos para chegar numa coluna aqui de volume, né, volume negociado. Na verdade não vai ser bem volume, porque depois eu explico, mas é um número que quando eu somar pela diferença, eu dei um sinal, passei a atribuir a compra com sinal negativo e a venda com sinal positivo, por quê? Assumindo que é day trade, quando eu compro, eu tenho que soltar no mesmo dia, eu assumi que eu estou passivo, né? Quando eu compro, eu tenho que devolver, mesma coisa, né? Quando eu vendo, eu tenho que netar. Então, eu poderia fazer até o contrário, mas eu achei mais coerente eu assumir que a compra é um fluxo de caixa negativo, né? Eu comprei, tive dispêndio de caixa, então sinal negativo. Vendi, se eu vendi melhor do que eu comprei, esse saldo, esse valor positivo dessa operação vai me dar um saldo positivo, que a princípio, enfim, começou negativo. Acho que não fui claro, não, fazendo confusão, mas enfim, você vai entender. Aí eu fiz dólar índice, que são os dois ativos que eu operei, tanto no dólar cheio, aí eu declarei o tamanho do contrato, né? O contrato dólar cheio é 50 mil cada contrato, no mini dólar é 10 mil, eu botei aqui o FLT, isso aqui é mania de VBA, né? Você declarar, usar essas, boa prática, né? Então FLT é um float, no VBA a gente usa muito double, né? Mas aqui é float. Então, o float da variação mínima do dólar é meio ponto. O número inteiro, né? Ih, cara. O número inteiro. O lote mínimo do dólar cheio, né? O DOL. Não é WDO. WDO é o mini e o DOL é o cheio. É o 5. Enfim. Aí declarei essas variáveis todas aqui para fazer um for usando índice e linha, né? Aí, tá vendo? Aqui eu usei o N. Aí, conforme eu usei de novo o método iterRows e fui atribuindo variáveis aos dados conforme eles forem nas colunas, né? Conforme eles forem seguindo as colunas. O prefixo aqui, ó, eu peguei do código, da coluna código, eu só quero pegar o prefixo, que ou seja, se for DOL, WDO, ou IND, ou WIN, eu vou fazer um cálculo de acordo com as características que estão aqui, né? As variáveis. Eu fui lendo aqui, ó, se o prefixo for igual a dó, lembrando que isso aqui é um detalhe do Python, as condicionais usam dois símbolos, igual, igual, maior igual, menor igual, enfim. Aí se ele entrar nesse if aqui, ele já vai calcular o volume, que é a cotação, né, o float, né, de cotação, mais o float do tamanho do contrato de dólar, que é 50 mil, no caso, dólar cheio, e dividido por 1000. Por que dividido por 1000? Porque a cotação é dividida por 1000. Se eu não fizer isso aqui e multiplicar pela quantidade de contratos, dá um número muito bizarro. E, enfim, o cálculo não é esse. Para você depois agrupar e chegar no saldo líquido da sua operação, não estava dando certo não, estava dando errado, enfim. Então, se for dó, ele já vai calcular o volume, se for compra, aquilo que eu te falei, ele vai multiplicar por menos 1, e se não for compra é venda, obviamente, ele vai manter como sinal positivo. Aí fiz isso para todos os ativos, WO, WIN, IND, e beleza, aí foi. Vou dar um Shift Enter aqui, ó. É muito rápido, cara. Tem, sei lá, 1.700 linhas. Viu? Dei um Shift Enter e já foi tudo. Já fez tudo, já fez as listas. Eu vou colocar aqui no volume. Aí, puxar um head aqui. Ó, já calculou o volume aqui, tá vendo? Então, se eu pegar aqui no dia 16, somar esse menos com esse mais aqui, a diferença, ó, R$625. Foi quanto eu ganhei nesse dia aqui, ó, 16 de julho. Aqui é um outro, aí aqui já começa a eu setar índice, o índice da data frame. Para quê? Para começar a fazer os group by, né? Aí eu tô pegando, ao invés de eu
Aí o que acontece? Quando você começa a fazer setar índice, pelo que eu aprendi no curso, ele estava sugerindo que é melhor você ir atribuindo a outra variável, né? Você mantém um histórico, é uma boa prática. Como você vai começar a editar, aí eu já tinha colocado esse 01 aqui de propósito, eu sabia que esse 01 é original. Aí eu venho aqui para o 02, né? E estou dizendo o quê? Que o 02 vai ser o meu 01 com esse set de índices aqui, ou seja, o índice original é esse 0, 1, 2, 3, 4, que é padrão do Python quando você sobe com um data frame, um dataset aí. Aí eu quero que fiquem todos esses índices aqui, porque isso aqui vai me dar liberdade de eu fazer, enfim, manipular com o group by. Então, eu vou dar um Shift Enter aqui, ele já... Vou te dar um RED, tá vendo? Aqui, ó, olha como é que ele automaticamente já vem agrupando. Ó, ano, mês, dia, código, compra e venda, cotação. Eu só deixei a quantidade e o volume, que é o que me interessa mesmo, porque depois, futuramente, eu vou fazer por quantidade de contratos, né? Eu vou... Então, tá vendo? Tanto na compra quanto na venda, eu vou colocar incluir colunas, eu vou usar outras variáveis para calcular taxas e emolumentos, taxa de liquidação, corretagem não tem mais, né? Basicamente é isso. E imposto de renda, né, aquele 0, se eu não me engano, 0,1%, é o dedo duro da parada. Beleza. Aí feito isso, feito isso eu vou agrupar por mês. Aí já estou atribuindo uma terceira variável, estou pegando a variável 2, estou agrupando por mês e estou colocando numa... Aí eu vou dar o que? Um sum. Por quê? Eu estou agrupando por mês, eu quero que ele some cada mês, entendeu? E beleza, aí eu quero saber essa soma aqui. No Excel isso aqui é muito mais fácil, só de você selecionar você já tem a soma. E tem algumas coisas eu percebo que não são tão práticas, né? É óbvio que isso aqui talvez para você trabalhar com um banco de dados imenso, a performance é melhor do que o Excel, sem dúvida, né? Eu acho até que a vantagem é quando você chega nos gráficos e tal. E é você aquilo, né, cara? Você ter uma... Você conseguir, de certa forma, o que que eu vi como vantagem de você usar o Python? É você conseguir a facilidade de você ler arquivos, né? CSV, você usar API. Eu estou até fazendo um outro curso que é mais voltado para finanças, onde ele tem mais forte essa parte de API, que é consulta de dados online. Não tem geração de arquivo em CSV, você tá, salva, enfim, é diferente. É melhor, eu achei bem melhor. Mas é óbvio que não é todo tipo de dado que você tem disponível em API assim. Mas você consegue, de alguma forma, junto com a ATI, por exemplo, criar rotinas de salvamento de arquivos CSV em alguma pasta específica. E aí você já tem tudo, como é que eu vou dizer? Já tem todo o script prontinho, entendeu? Você entra aqui, vai dando shift enter, tá tudo pronto. Quando você vê, vai trabalhando, né? Não precisa você baixar no Excel, fazer o Excel, embora esteja uma interface amigável, né? Isso aqui poupa trabalho também pra caramba. Aí beleza, eu vou transferir para uma outra variável 4 e vou dar um sum. Também tudo bem, é duas linhas de código, né? É preciosismo. Aí pode ver aqui, ó, eu no ano de 2018 eu só operei contrato mercado futuro, dólar, mini índice, dólar cheio. É interessante aqui, tá vendo? Eu comecei em julho com dólar cheio. Por incrível que pareça, foi onde eu tive a minha melhor performance. Depois que eu fui para o mini índice, fui fazer o curso, fui ficando mais cagão, operando menor e tive mais prejuízo. Impressionante. Não vai entender. Quantidade de contratos, operei 2.440 contratos, operei bem, né, no ano. E, enfim, esse é o resultado, 844. Aí aqui óbvio que tem opções mais fáceis, mas como é um mandado bem pequeno, essa aqui é uma biblioteca para você plotar gráfico.
essa instrução é para o gráfico sair inline aqui, né? Senão ele não sai. E eu dou um plot aqui, ó. Já foi. Olha que curioso. Eu comecei fazendo R$1.000 em juros, mais de R$1.000. E caí. Eu fui para negativo já em. Olha que coisa de louco, né, cara? Em agosto eu só fiz resultado negativo. De agosto, setembro e dezembro. Dezembro foi um desastre, cara. Dezembro, nossa. Dezembro eu lembro que o mercado estava sem liquidez nenhuma. Mas nesse gráfico você vê direitinho, né? Você vê, eu operei menos contratos. Tudo bem que aqui não tem a especificação, né? Eu tenho que melhorar um pouco a análise, né? A explicação do que é dólar cheio, dólar mini. Mas enfim, quantidade, né? Eu boletei menos aqui, se é que a gente pode. Comecei, ó, fui aumentando a minha boletada, a minha quantidade de contratos e minha performance foi caindo. E curioso, tá vendo? Conforme eu diminuo a quantidade de contratos, a minha performance aumenta. E quando eu aumento a minha quantidade de contratos, a minha performance diminui. Interessante isso, né? Fica aí. É o que todo mundo fala, né? Não é operar muito, é operar certo, né? Operar bem. Então é isso aí, cara. Agora eu vou só para treinar, e aí eu vou começar a entrar numa parte mais gráfica, vou trabalhar outros datasets, entendeu? Mas, assim, sinceramente, cara, para mim que já trabalhava um pouco com VBA, fazia muito loop também, declarava algumas funções, não tem muito mistério não, é a mesma coisa com alguns detalhes diferentes, entendeu? Afinal das contas é trabalhar o dado, trabalhar visões, ver o que você vai plotar, tudo é prática, né? Quanto mais praticar, mais está no sangue, daqui a pouco tá escrevendo isso aqui igual escreve uma carta. É isso aí, valeu.